E hoje, nesse ciclo de palestra, vamos ter uma excelente palestra sobre normas de qualidade na engenharia. Quão importante é as normas de qualidade na engenharia. E normas de qualidade na engenharia. E também, para saber mais sobre o CREA e as funções do conselho de classe, associações e sindicatos. Nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Agora nós vamos passar um vídeo institucional da SEAG para que vocês possam entender melhor o que faz a SEAG. Depois nós vamos entrar com a palestra da engenheira química Heidi Miller, que vai falar sobre normas da qualidade da engenharia. Na realidade não são normas, né? Eu considero como leis de qualidade na engenharia. E depois da palestra vamos abrir as perguntas e depois vamos passar o vídeo institucional do CREA São Paulo. Então, conto com vocês, espero vocês lá. Até mais. A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, Prefeitura, Estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Olá, Heidi. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso ciclo de palestras.
E agora, você conhece a lei de Murphy? Quando não toca, Opa! mas quando você não está, ele toca o telefone. Faz Com parte. certeza. É, Então, esse eu quero Murphy é um agra... danadinho. então, eu quero agradecer a sua participação. Hoje vamos ter, eu não digo norma, eu digo leis da qualidade, que hoje essas normas servem como leis, não é? A ABNT hoje é uma lei, quem não cumpre está sujeito a sanções penais, não é isso? Criminal, penal, que seja civil. E é muito importante. Então, o que você traz para nós hoje, eu acho que é de uma valia tão grande para a engenharia, que muitos não conhecem. Então, quando uma pessoa vai fazer algum projeto, ela tem que estar ciente do que trata daquilo, até onde ela pode ir e o que ela pode fazer, não é? Isso é importantíssimo na engenharia. Então, eu Com deixaria para certeza. você a palestra, você se apresente, por favor, tá? E pode discorrer sua palestra. Se você quiser projetar, fique à vontade, tá ok? Tá ok, então, Eu estarei obrigada. aqui. Qualquer coisa, estou no suporte. Ok, obrigada, viu? Então, boa noite a todos. Eu queria primeiro, então, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, de fazer essa pequena palestra, essa pequena apresentação. Eu concordo plenamente com o senhor Gilmar. Eu vou falar hoje a respeito não só de normas, mas sobre leis, sobre questões e princípios éticos, né? E então eu queria primeiro me apresentar para vocês. Eu sou engenheira química formada pelo Instituto Mauá de Tecnologia, já vou completar 26 anos de formada, e há 20 anos eu trabalho como consultora e auditora de sistemas de gestão. Desde a parte de estágio, eu já entrei trabalhando na engenharia de qualidade, então eu fiz parte de vários processos de implantação de sistemas já dentro das empresas onde eu fiz estágio, e depois eu saí, fui trabalhar com consultoria, então é um caminho bastante longo, né? Eu trabalho hoje como consultora para implantações de sistemas de gestão de qualidade, meio ambiente e segurança e saúde no trabalho. Trabalho como auditora de certificação para normas de qualidade e ministro treinamentos também. Então, o que eu queria realmente hoje aqui era compartilhar um pouco com vocês algumas vivências desse trajeto, tá? Eu vou aqui apresentar para vocês. Então, hoje, como a gente falou no começo, nós vamos falar sobre normas de qualidade na engenharia, né? Então, como é que surgiu a ideia de falar a respeito desse assunto? Foi engraçado, porque uns dias antes do Ariovaldo entrar em contato comigo, eu estava me lembrando do meu juramento de engenheira, na época de colação de grau. E foi até uma situação interessante, porque me convidaram, eu não sabia, na hora que eu cheguei para fazer a colação de grau, eles me convidaram, trouxeram um juramento e falaram assim, olha, a gente gostaria que você fizesse o juramento para que os engenheiros falassem junto com você, né? E foi muito importante, só que eu não me lembrava mais desse juramento. Então, eu comecei a ir atrás. Eu fui procurar, porque eu acho que é muito importante, né? Esse juramento é o que norteia, vai nortear todo o nosso progresso profissional. Só um momentinho. Então, vamos lá. Então, eu achei várias versões desse juramento, né? Essa aqui foi a que eu achei que é mais completa de todas que eu encontrei. Então, o juramento diz o seguinte: eu prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, não me esquecendo de que eu trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico ou poluam. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e do desenvolvimento da humanidade. Sendo assim, estarei em paz comigo e com Deus. Quer dizer, só esse cumprimento é o que traria essa paz para a gente. Então, isso realmente me fez refletir, né?
Então, eu vou propor aqui para vocês hoje uma pequena reflexão. Vocês se lembravam desse juramento na época da formatura? Hoje, como vocês se enxergam perante esse juramento? Houve promessas que não foram cumpridas? Se não foram, o que foi que modificou esse caminho, né? Então, enfim, qual é a nossa responsabilidade como engenheiros e que nós não podemos esquecer? Então, eu fui atrás de outras definições. Vocês vão perceber que eu gosto muito de definições. Eu acho que isso é um pouco do lado da característica do engenheiro, né? Ter as coisas bem quadradas para que a gente saiba exatamente sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está tratando. Então, eu achei uma definição muito interessante sobre engenharia, que diz o seguinte, que a engenharia é a aplicação de métodos científicos ou empíricos na utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. E aí eu também achei uma definição sobre os engenheiros. Então, que os engenheiros são criadores de soluções para os problemas da humanidade e do meio ambiente como um todo. Profissionais que estudam para encontrar uma maneira mais simples, prática e menos onerosa de utilizar os recursos naturais e os materiais para enfrentar desafios mais complexos. Então, eu achei que essas duas definições tinham muito a ver com o juramento, né? Mas então, aí eu fiquei pensando, e o que a gente faz para enfrentar esses desafios mais complexos? Então, quando você tem um desafio desses pela frente, você vai a campo, você vai pesquisar, você vai aumentar o seu conhecimento e você vai experimentar soluções para os problemas que você tem. E você começa a criar vivências, né? Vivências no sentido de como fazer e como não fazer, né? E essas vivências, elas são muito importantes, porque elas podem ajudar muito. E elas vão ajudar de que forma? Compartilhando. Compartilhar é uma palavra muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela representa dividir, ela representa multiplicar. Quando a gente compartilha essas vivências, a gente tem a possibilidade de transportar para as outras pessoas o seu conhecimento, mostrar para elas que existem caminhos mais curtos que a gente pode percorrer para chegar no objetivo que se tem pela frente. Eu acho que todos vocês conhecem a história do Thomas Edison. Isso se fala muito, que antes dele conseguir fazer com que a lâmpada incandescente funcionasse, ele teve 1.200 tentativas, né? E que tinha um auxiliar dele que falava assim, nossa, mas nós perdemos muito tempo. Ele falou assim, não, nós aprendemos 1.200 vezes como não fazer, né? E que isso também é uma coisa muito importante, né? Então, a gente pode encurtar o caminho para as outras pessoas, passando a receita daquilo que deu certo. E como a gente faz isso? Então, uma das formas de você fazer isso é a normalização dos processos. Quando você faz uma normalização, você está mostrando para os outros, você está compartilhando com os outros essa experiência. Mas o que são essas normas, né? Então, vamos a mais uma definição. A definição internacional de norma diz que é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso comum e repetitivo regras, diretrizes ou características para as atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação de um dado contexto. E mais, que convém que essas normas sejam baseadas em resultados consolidados da ciência, tecnologia e da experiência acumulada, visando a otimização dos benefícios para a comunidade. Então, de novo, tem tudo a ver com aquilo que a gente comentou no começo sobre o juramento, né, do engenheiro. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês algumas questões relacionadas a dois tipos de normas. Normas técnicas e normas de sistemas de gestão. E depois, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação que esses dois tipos de normas têm entre si.
Então, para começar, nós vamos falar sobre normas técnicas. Então, as normas técnicas, elas representam uma compilação de boas práticas, resultam do trabalho de muitos profissionais e existem para promover os melhores resultados. Então, mais uma vez, é a receita do que deu certo, é a receita para que o produto final daquilo que está sendo feito seja o melhor possível, tenha o melhor desempenho e seja também onde menos se vai gastar energia e onde mais se tem segurança. Por isso, as normas técnicas são tão importantes. Então, tem também uma situação interessante que, de acordo com o alcance geográfico, econômico e político, essas normas, elas têm elas podem ser internacionais, regionais ou subregionais, nacionais, de associação ou empresariais. Então, eu queria comentar um pouco com vocês, talvez nem todo mundo conheça essas siglas. Então, vamos lá. As normas internacionais, que normalmente mais se conhece, são bastante divulgadas, são as da ISO, que é a Organização Internacional de Normalização, o IEC, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional, e a ITU, União Internacional de Telecomunicações. Como exemplo aí de normas regionais e subregionais, nós temos a do COPANT, que é the Pan American Standards Commission, o AMN, que é a Associação Mercosul de Normalização, e a CEN, que é o Comitê Europeu de Normalização. Das nacionais, lógico, temos aí a nossa representante, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Temos a AFNOR, que é a Associação Francesa de Normalização, a AENOR, que é a Espanhola de Normalização e Certificação. E entre as normas mais conhecidas de associação, aí estão citadas a ASTM, que é a American Society for Testing and Materials, a NFPA, que é a National Fire Protection Association, e temos também, que não consta aí, a da ASME, que é a da American Society of Mechanical Engineering. Então, essas são algumas normas técnicas que são as mais conhecidas, que eu gostaria aqui de mostrar para vocês. E pensando aqui no Brasil, como nascem essas normas técnicas brasileiras, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que falar sobre a ABNT. A ABNT, ela foi fundada em 1940, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e é o Fórum Nacional de Normalização. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, e ela é membro fundadora da ISO, do COPANT e da AMN, e também do IEC. Ela é responsável pela elaboração das normas brasileiras, que a gente sempre encontra com a sigla ABNT-NBR, e que são elaboradas pelos comitês brasileiros, que a gente chama de CBs, os organismos de normalização setorial, que são os ONS, e as comissões de estudos especiais, os CEs. Acho que dentre esses, os mais conhecidos, por exemplo, para quem é da área de qualidade como eu, é o CB25, né, que é o Comitê Brasileiro de Qualidade, que participa, inclusive, de todos os momentos em que a norma ISO 9001 é revisada. Tem também o CB2, que é o da construção civil, o CB38, que é de gestão ambiental, e o CB42, que é de soldagem. Esses são alguns exemplos, né? E qual foi a missão que a ABNT assumiu no momento da sua fundação? Era de prover a sociedade brasileira de conhecimento sistematizado, por meio de documentos normativos, que permita a produção, a comercialização e o uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável nos mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico, proteção do meio ambiente e defesa do consumidor. Então, isso é para a gente ver a importância que essas normas têm no mercado. Não é uma coisa apenas técnica que a gente acha que fica dentro de um projeto, mas isso afeta todos os usuários, os produtos que são fabricados tendo por base essas normas técnicas, né?
E como isso funciona? Então, qualquer pessoa pode citar para o organismo, ou um organismo regulamentador, pode apresentar para a ABNT uma necessidade relacionada à criação de um texto que envolva a gestão de processos até de novas tecnologias. A ABNT, então, avalia a relevância dessa solicitação e direciona esse assunto para um comitê técnico ou cria um novo grupo de trabalho para esse tema. Depois, existe uma ampla discussão, que inclusive tem participação aberta, não apenas para membros da ABNT, existe inclusive uma consulta pública, que qualquer pessoa pode entrar no site da ABNT e se manifestar a respeito, e então o comitê chega a um consenso, e aí nasce o projeto da norma. E esse projeto vai passando por outras etapas, até que é publicada a norma técnica brasileira. O interessante é que toda a norma, todo o processo de criação é supervisionado pela ABNT. Se existir mais curiosidade em quem está assistindo, no site da ABNT, ela traz com detalhamento como esse processo acontece. Ela traz, inclusive, os projetos que estão em andamento, as consultas públicas que estão lá, e também, desculpe, uma possibilidade de você colocar um texto para que você queira formar um novo comitê para a formação de uma norma. O site é o www.abnt.org. E quais são os benefícios, né? Então, por que usar as normas técnicas? Eu acho que está claro, né? As normas técnicas, elas tornam o desenvolvimento, a fabricação e o fornecimento de produtos e serviços mais eficientes, mais seguros, mais limpos. Porque, como a gente falou desde o começo, elas são formadas, essas normas são criadas em cima da experiência de muitos profissionais. Então, foram feitos vários testes para se achar o melhor modo, o melhor processo, o melhor produto, e isso acaba gerando essas normas. Por outro lado, elas também facilitam o comércio entre países, se tornando mais justo. Por quê? Porque elas padronizam um produto, por exemplo. Então, se eu quiser, por exemplo, vender, hoje a gente tem as normas que são aplicadas a produtos, são as normas compulsórias. Então, internacionalmente, normas de peças de motor, você é obrigada a cumprir algumas normas. E isso faz com que todos no comércio partam de um padrão comum. E aí vai ganhar quem tiver o melhor processo, quem apresentar a melhor qualidade, mas o mínimo está imposto pela norma. Então, ela fornece aos governos também uma base técnica para saúde, segurança, legislação ambiental e avaliação de conformidade. Se vocês não conhecem, por exemplo, nas licenças de operação das empresas, normalmente são referenciadas algumas normas ABNT, que nesse momento, como o senhor Gilmar falou, passam a ter poder de lei. Elas são obrigatórias, os seus atendimentos são obrigatórios, têm poder de lei. As normas também compartilham os avanços tecnológicos e a boa prática de gestão. Elas disseminam a inovação, protegem consumidores e usuários em geral de produtos e serviços. Pensem que, por exemplo, berços, né, para os nossos filhos, existem normas para a fabricação de berços. Brinquedos, tem uma norma compulsória de produtos em cima delas. E elas tornam também a vida mais simples, provendo soluções para os problemas mais comuns. E os benefícios? Opa, voltei, perdão. Então, eu queria trazer aqui para vocês alguns exemplos dessas normas técnicas que nós temos no mercado. Então, a BNT-NBR 7229, talvez vocês não conheçam, mas quem tem empresas, quem trabalha em empresas que estão em áreas que não são atendidas pela Sabesp, por exemplo, e faz uso de fossa séptica, essa é uma norma que ela fala do projeto, construção e operação de tanques sépticos.
A norma a 9055, que está aqui apontada, 9050, aliás, ela fala sobre outra questão que é muito importante, que é a acessibilidade. Então, ela normatiza a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos. A 15635 é uma norma para serviços de alimentação. É sobre requisitos de boas práticas higiênico-sanitárias e controles operacionais essenciais. Muito importante. A ABNT-NBR 16071, parte 1 e parte 2, são a respeito de playgrounds. Então, a parte 1 fala de terminologia e a parte 2 fala a respeito de requisitos de segurança. E aí nós temos uma norma aqui, que, como eu falei, aparece também nas licenças de operação que a CETESB emite, que é a NBR 10151, que é para acústica. Ela fala sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas. Ela fala, então, a aplicação e o uso geral dessa norma para realizar as medições. Então, imagine que você mora numa área perto de uma fábrica. Para que essa fábrica possa continuar operando lá, ela tem que apresentar para a CETESB que ela realiza uma medição do ruído a uma determinada distância das paredes onde o processo realiza, e esses ruídos, eles têm níveis que devem ser atendidos, tanto no período diurno como no período noturno. Então, é uma norma que também ajuda a melhorar a situação dos vizinhos de grandes empresas, né? Essa aqui, a NBR ISO-CIE 8995, parte 1, ela fala sobre iluminação de ambientes de trabalho. Essa aqui, em específico, é para ambientes interiores. E para quem trabalha na área química, como eu, conhece bastante a 14725, tem as partes 1 a 4, ela fala sobre a FISPIC, que é a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. Muito importante também. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre normas de sistemas de gestão. Essas normas de sistema de gestão, elas também têm sua importância, porque elas auxiliam, como está aqui colocado, na gestão do negócio, na gestão das organizações. Então, vamos lá. As mais conhecidas que nós temos são a ISO 9001, que é para sistemas de gestão da qualidade, a ISO 14001, que é para sistemas de gestão ambiental, e a ISO 45001, que é para sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho. Essas três são as mais conhecidas. Elas podem ser implementadas tanto separadamente como em conjunto. E o mais importante, elas são aplicáveis a todo e qualquer tipo de organização. Não importa o ramo de atuação da empresa, não importa o tamanho da empresa, não importa a localização dela, se ela nem a sua atuação, se a sua atuação é local, se a atuação dela é nacional ou internacional, essas normas são aplicáveis do mesmo jeito. E também são as mais conhecidas por conta das certificações. Por quê? Porque as certificações desses sistemas de gestão abrem muitas portas na área de negócios. Então, empresas que têm essas certificações conseguem ter acesso a processos de licitação, a bids de empresas, onde elas se destacam justamente pelo fato delas terem esses sistemas de gestão certificados. Então, eu queria comentar um pouquinho com vocês de cada uma dessas normas. A ISO 9000, ela faz parte de uma família. Então, nós temos a ISO 9000, que ela fala sobre os fundamentos e vocabulários usados nos sistemas de gestão da qualidade. Nós temos a ISO 9001, que é a que apresenta os requisitos, que é efetivamente a norma que nós, auditores, utilizamos no momento da auditoria e da certificação.
Então, a certificação do sistema de gestão é com base da ISO 9001, né? E a gente tem também a ISO 9004, que ela fala sobre a gestão para o sucesso sustentado de uma organização, uma abordagem de gestão da qualidade. Então, essa norma, ela é orientativa, ela explica como melhor aproveitar cada um dos requisitos que você tem dentro da 9001 e melhorar o desempenho do seu negócio. Do mesmo jeito, você tem a ISO 14001, que é também a norma que apresenta os requisitos que são auditáveis, e essa é a norma utilizada no processo de certificação. Então, é a norma de sistemas de gestão ambiental, requisitos com orientação para uso. Temos também a ISO 14004, que é a de sistemas de gestão ambiental, diretrizes gerais sobre princípios, sistema e técnicas de apoio, que da mesma forma que a 9004 também é orientativa para o melhor aproveitamento do sistema de gestão ambiental, e tem a ISO 14006, que ela traz as diretrizes para incorporar o ecodesign. O que é isso? Ela dá as diretrizes da incorporação de concepções ecológicas no desenvolvimento de produto. Então, ela visando fazer o quê? Que você tem uma melhor qualidade do produto no sentido dele ser ambientalmente mais positivo. Então, essas 3 normas, existem outras da família da 14.000, mas essas são as principais que a gente tem. E a ISO 45001, que nós utilizamos para a certificação dos sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho. Ela é a norma dos requisitos e ela é a nova ISO que está substituindo a antiga OHSAS 18001, né? Que já não vale mais, não é mais certificável. Então, para quem procura sistemas que queira certificar, ele tem que implantar a ISO 14001. E o que tem também de interessante é que essas normas, desde a última revisão que nós tivemos em 2015, da 9001 e da 14001, elas já foram criadas dentro de uma estrutura de alto nível que é semelhante para todas elas. Então, no momento de você fazer um sistema de gestão integrado, é muito mais fácil. O que é essa estrutura de alto nível, né? Então, todas essas normas, elas apresentam os mesmos requisitos. O 0, que é de introdução, depois vem o escopo, as referências normativas, os termos e definições, contexto da organização, liderança, requisitos de planejamento, de apoio, de operação, de avaliação de desempenho e de melhoria. E é esse requisito de operação que difere uma norma da outra. Então, aqui dentro do requisito 8, dentro da 9001, a gente tem os aspectos ligados a sistema de gestão de qualidade. Quando você vai olhar a 14001, dentro desse item 8, você tem os requisitos específicos de um sistema de gestão ambiental. E o mesmo acontece com a ISO 45001. E como que você, através da implantação desses sistemas de gestão, utilizando essas normas, tem benefícios? Quais são esses benefícios que você tem? O sistema de gestão da qualidade, ele é um dos mais divulgados, ele é o de maior número de certificações também, e ele desenha a base, né? Ele representa a base para estruturar as outras certificações. Normalmente, a empresa começa pela 9001. É difícil você ter as empresas que são só certificadas nas outras normas e não tenham a 9001. O que traz esse sistema de gestão? Então, ele organiza, em primeiro lugar, e padroniza as atividades dentro da empresa, através da formalização de procedimentos, instruções de trabalho, fluxos de processo, planos de controle, cartas de fluxo.
ela identifica as atividades que não agregam valor, porque uma das primeiras coisas que você faz quando você vai implantar um sistema de gestão é mapear os processos que você tem dentro da empresa. O que é o mapeamento dos processos? Quando você fala de um processo, você identifica aquelas grandes conjuntos de atividades onde você tem insumos ou informações que entram, passam por uma transformação e resultam num produto. E quando você olha para isso, você vai olhar também de onde esses insumos ou informações entram, para onde eles vão, você avalia as atividades que ocorrem dentro desse processo, então aí você consegue identificar problemas de comunicação, problemas de atividades repetitivas, né? Então, situações onde você acumula custos e não agrega valor àquilo que você está fazendo. Ela cria a cultura de monitoramento de desempenho dos processos e melhoria contínua, porque ela traz dentro do corpo da abordagem de processos a necessidade de você colocar metas e desempenho, e para isso você precisa ter indicadores. Então, quando as empresas não trabalham com indicadores, é o sistema de gestão da qualidade que traz isso para dentro da organização. Então, isso traz essa cultura para gestão, às vezes, de empresas familiares que não estão acostumadas com esse tipo de abordagem. E, por outro lado, também, ela foca a organização na busca permanente de satisfação do cliente e na sua melhoria contínua. Esse símbolo que a gente tem aqui do lado é o ciclo do PDCA, que tanto se fala nas normas, né, e que também é a base de abordagem para todas as normas dos sistemas de gestão. É planejar, realizar, checar e analisar. Para quê? Para planejar novamente e, com isso, melhorar cada vez mais o sistema de gestão. Um sistema de gestão ambiental, ele representa a ação empresarial responsável em relação ao meio ambiente. Por quê? O sistema de gestão ambiental, ele é construído em cima de uma análise, de uma identificação de todas as interações que a organização tem com o meio ambiente. Então, eu vou avaliar meus produtos, minhas atividades, o que eu consumo, minhas matérias-primas, todos os resíduos que eu estou gerando, todas essas interações em relação a ar, solo, fauna, flora, água, circunvizinhanças, e com isso eu vou procurar controles, vou procurar mitigações de todos os impactos que eu estou gerando nesse meio ambiente. Então, esse sistema de gestão contribui para a qualidade de vida das gerações atuais e futuras e auxilia um direcionamento estratégico da organização em optar por situações onde haja um menor impacto ambiental. E, por último, um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, ele oferece para a empresa a oportunidade de estabelecer locais de trabalho mais seguros e saudáveis e trabalhar na prevenção de lesões e doenças, né? Esse sistema de gestão, atualmente, ele está muito ligado a essa revisão da NR1, porque ele fala sobre o PGR, o Plano de Gerenciamento de Riscos. Se a gente for avaliar com cuidado, a base do PGR é o requisito 612 da norma. Então, ela está intimamente relacionada a essa nova revisão da NR1. E eu queria mostrar, então, aqui para vocês, agora, outros tipos de normas de gestão que nós temos, e que são também muito conhecidas e são muito aplicadas no mercado atualmente, tá? Então, a gente tem o FSSC, ligado à ISO 22000, que fala sobre a segurança alimentar. Então, é um esquema de certificação de alimentos, baseado na norma ISO 22000, e ela é complementada com normas técnicas ISO TS 22002, parte 1,
para a fabricação de alimentos e a parte 2 para a fabricação de embalagens. A ISO 31000 é a norma de gestão de riscos. Ela está intimamente ligada à mentalidade de riscos, que é também uma das bases da ISO 9001, 14000 e 45001. A ISO 50001, que é de gestão de energia, ela estabelece diretrizes para um sistema de energia, de gestão de energia, aliás, de eficiência energética, né? Para todo e qualquer tipo de empresa. É também um sistema de gestão muito importante num momento como hoje, que a gente fala sobre questões de falta de água, né? A ISO 55001, ela aborda sistemas de gestão de ativos. A ISO 27001, hoje, ela também está em muita alta por conta da LGPD, porque ela é uma família de normas, assim como a 9001, que estão relacionadas à gestão de informação. Então, ela está muito ligada à parte de informática, né? A ISO 28000 fala sobre a gestão de segurança para a cadeia de suprimentos. A 37001 é uma norma também que tem se falado bastante, porque ela oferece requisitos para um sistema de gestão antissuborno. E ela vem de encontro com a Lei Antissuborno, a Lei 12.846, de agosto de 2013, que diz no seu artigo 7 que serão levados em consideração na aplicação das sanções a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Isso é exatamente o que o sistema de gestão da ISO 37001 oferece. A IATF 16949 é a norma mais conhecida dos sistemas de gestão de qualidade para a indústria automotiva. Então, todos os fornecedores das montadoras são obrigados a serem certificados nessa norma IATF. E os fornecedores desses fornecedores precisam apresentar a certificação da ISO 9001. Então, assim, é a qualidade, pedindo a qualidade e cada vez mais a qualidade ao longo da cadeia, para quê? Para que todos nós tenhamos segurança no momento em que nós estamos dirigindo o nosso carro com nossas famílias, momento em que os nossos filhos estiverem lá dentro, para que não haja perdas, né, para as nossas vidas. A ISO IEC 17025, ela também é uma norma que fala sobre requisitos de competência de laboratórios de ensaio e calibração, muito também utilizada, porque para que um laboratório de calibração faça parte da Rede Brasileira de Calibração, a RBC, ou um laboratório de ensaios faça parte da RBLE, que é a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios, eles têm que ser certificados nessa norma ISO IEC 17001. E vamos ver, então, como a gente falou no começo, que coisa interessante, né? Sistemas de gestão estão interligados com normas de sistemas de gestão, e dentro deles nós temos muitas normas técnicas sendo requisitadas. Então, existe essa correlação de normas e sistemas de gestão para a criação de sistemas de gestão, onde se utilizam essas normas técnicas. É óbvio que não precisa haver um sistema de gestão para que essas normas técnicas sejam aplicadas. Como o senhor Dimarco comentou no começo, essas normas técnicas são lei, elas são de atendimento obrigatório, né? Então, é só apenas uma reflexão que eu fiz, né? Então, falando em reflexão, vamos voltar à nossa reflexão inicial. Então, o que a engenharia e as normas têm a ver com o nosso compromisso de responsabilidade enquanto engenheiros? Elas refletem o nosso compromisso com a ética e com todos os deveres da nossa profissão. Por quê? Porque, vamos lembrar, nós engenheiros trabalhamos para o bem do homem.
respeitando a natureza e a serviço do conforto e do desenvolvimento da humanidade. Sendo assim, qual o melhor caminho? Qual a minha melhor referência para buscar qualidade, segurança, conforto e desempenho nos produtos que eu fabrico, nos serviços que eu ofereço? São as normas técnicas. E por isso eu queria que, mais uma vez, em complemento ao que foi colocado como reflexão no começo dessa nossa pequena conversa, é que nós não nos deixemos, enquanto engenheiros, levar por questões como cumprir prazos, diminuir custos. Essas normas foram feitas para que não ocorram perdas. E essas perdas podem ser irreparáveis. A qualidade, ela é muito importante. A segurança dos produtos é muito importante. O conforto nos produtos que são consumidos para os nossos filhos é muito importante. E o desempenho também. Então, vamos cumprir com as nossas responsabilidades enquanto engenheiros, vamos nos lembrar do nosso juramento que foi feito lá atrás, vamos deixar brilhar nos nossos olhos a empolgação, sim, do cumprimento de um serviço, sempre com ética. Muito obrigada. Engenheira Heidi, olha, fantástico. Eu digo que muitas normas eu desconhecia ainda, porque eu não trabalho diretamente com a gestão, embora eu tenha conhecimento na parte de segurança do trabalho, mas não trabalhava com as normas. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu trabalho com estruturas metálicas há um certo tempo. E no começo eu fiz um cálculo de vento numa placa. E, teoricamente, nós consideramos que o vento que eu jogo é 100%. Aí falaram que não. Eu briguei por isso, fui ver a norma. Essa norma, que foi testada em laboratórios, ela não vai colocar 60% a mais dessa carga de vento. Veja, se eu não tivesse me atentado para isso, eu estaria fazendo projetos que estariam fadados ao insucesso e colocar a sociedade em risco. Como é importante você sempre basear nas normas para tudo que é feito, né? Eu não sei se aí o Ari tem alguma pergunta, Ari? Vocês têm alguma pergunta que foi feita aí? Acho que não. Ari, eu tenho aqui 4 perguntas, 4 perguntinhas. Olá, Gilmar, só tem agradecimentos no YouTube só. Ah, legal. Então, mas eu tenho aqui 4 perguntinhas. A nível de termos de percentual de orçamento, por exemplo, uma empresa de pequeno porte. Essa empresa de pequeno porte, hoje, ela tem uma renda bruta anual de 360 mil a 4 milhões e 800, né? Então, a pergunta, se existe alguma estimativa do investimento em sistema de gestão de qualidade, SGQ, ISO 9000, ou sistema de gestão ambiental, ISO 14000, se tem uma estimativa de investimento para a implantação desse sistema de gestão numa empresa de pequeno porte? Eu acho que o que é mais importante nesse caso aí é pensar o quanto ela vai precisar se adequar, né? Isso vai depender, a gente tem hoje variações, dependendo da consultoria que vai ser contratada para fazer essa implantação, pode variar de 20 a 30 ou até 40 mil reais, tá? Dependendo das adequações que são necessárias, porque a gente também tem muitas empresas onde, por exemplo, o consultor ele não entra só para orientar. Então, a gente tem muitas empresas onde a mão de obra é muito reduzida, que os projetos são de consultoria hands-on. Então, o consultor, ele entra para orientar, ele entra para elaborar os documentos, ele entra para treinar os colaboradores, né? Então, isso demanda um tempo maior, né? Com relação à certificação dessas normas,
vai depender também muito dos valores das certificadoras. Isso varia bastante, também varia entre 10 a 20 mil reais, um ciclo de certificação. O que é esse ciclo de certificação? Então, você tem a certificação inicial e você tem depois 2 anos de monitoramento. Quando esses 2 anos se completam, você tem o processo que a gente chama de recertificação. Então, o sistema passa novamente por uma avaliação total para que esse certificado possa ser revalidado por mais 3 anos, né? Agora, isso em linhas gerais. O que acontece de diferencial também, por exemplo, é quando você entra para fazer uma implantação do sistema de gestão ambiental, é a complexidade dos processos que você tem dentro da organização, que podem requerer, por força de lei, que você tenha que inserir controles no seu processo que você inicialmente não tinha. Então, por exemplo, um sistema de gestão ambiental, às vezes é difícil você falar assim, quanto tempo eu vou precisar de um projeto de implantação entre o início da implantação e a certificação? Porque, às vezes, o que impacta são licenças de operação, prazos de adequação e saídas de licenças de operação, emissão de licenças de operação, são, às vezes, adequações para AVCB, que demoram para sair, porque a empresa não tem todas as adequações necessárias, ela precisa, às vezes, revisar os processos dela, colocar outros controles para que eles atendam os padrões colocados pela lei, porque dentro de um sistema de gestão ambiental existe o comprometimento da organização, e isso os auditores também fiscalizam, que é o de cumprir com toda a legislação ambiental aplicável ao negócio. Então, isso também faz com que varie muito o valor do investimento que vai ser colocado. Em relação a sistemas de segurança e saúde no trabalho, como a gente tem um Ministério do Trabalho mais atuante, então, às vezes, as adequações são um pouco menores, então, o impacto não é tão grande. Mas, principalmente para a implantação de sistemas de gestão ambiental, esse impacto pode ser muito grande, e às vezes não dá para você dimensionar no início. Então, se você receber um consultor que vai falar para você, não, eu implanto seu sistema e você certifica a gestão ambiental em 1 ano, desconfia, porque ele pode estar dando, assim, uma avaliação muito chutada, tá? Então, realmente precisa de uma análise mais profunda da organização, muito cuidado com esse tipo de promessa que às vezes não dá para cumprir. Então, a segunda pergunta já foi respondida, porque a segunda pergunta seria assim, ó, quais são os maiores entraves para a implementação da norma de qualidade em uma empresa? Já foi respondido. É ele implantar o que tem que ser feito para poder se certificar. Esse é o maior entrave que tem. Esse é um entrave. Outra pergunta. Vamos dizer assim que, você referindo a percentual de retorno financeiro, caso, eu não sei se já existem estudos consolidados acerca disso, qual é a magnitude de ganho após a implementação dessas normas da empresa? Eu sei que é muito relativo para quem que ela trabalha, não é? Sim. Eu não sei se dá para ter uma noção de magnitude de ganho. Eu não sei se realmente existem estudos nesse sentido, porque, assim, a gente tem várias questões que são afetadas aí. Então, a abertura de mercado, que você vai ter quando você entra com uma norma, um sistema de gestão da qualidade. Então, existem alguns negócios que você só vai poder participar se você tiver a empresa com um sistema de gestão certificado, né? Perfeito. Outra coisa é assim, para a gestão da empresa, né? Porque, assim, às vezes as pessoas acham, existe uma cultura que a empresa só pode implantar um sistema de gestão se ela for certificar. E isso não confere com a verdade. Porque o que acontece? A empresa faz a implantação do sistema de gestão da qualidade para melhorar os resultados dela. Em primeiro lugar, os resultados dela. A certificação, ela vai ser uma consequência. Então, a primeira visão que a alta direção, que a gente chama, deve ter no momento de optar por implantar um sistema de gestão da qualidade, é que ela vai se comprometer a avaliar os dados que esse sistema vai dar para que ela se melhore.
Então, você vai ter muitas melhorias de processo, você tem melhorias de qualificação de mão de obra, porque você é compelido a qualificar continuamente os seus profissionais, a fazer uma seleção de profissionais de uma maneira mais objetiva, né? Porque você vai ter que ter profissionais que vão poder gerar os dados que vão ser analisados depois pela alta direção. Você realmente, como eu falei, trabalha com questões de comunicação interna, problemas de processos que são realizados em duplicidade. Então, tudo isso é mapeado no momento da implantação do sistema de gestão. Então, existem alguns ganhos que você tem aí que não são, às vezes, mensuráveis diretamente, mas que, ao longo do tempo, vão te gerar muita melhoria. Eu posso dizer que eu participo de processos de auditorias de certificação de empresas, grandes empresas multinacionais, e que, por essa implantação do sistema, inclusive nesse momento da pandemia, elas conseguiram, através das informações do sistema de gestão e das ferramentas que o sistema de gestão da qualidade oferece, administrar muito melhor a situação de crise do mercado, de problemas que afetaram as suas atividades, porque elas faziam a utilização das ferramentas que o sistema de gestão da qualidade oferece, que são a análise da contextualização, a visão melhor do planejamento estratégico, a avaliação de risco, que muitas vezes as empresas não tinham esse hábito de fazer, então essa nova versão da norma, ela pede muito que se faça uso contínuo da mentalidade de risco. Então, não só riscos estratégicos, mas olhar os seus riscos operacionais para que você não tenha que toda hora refazer as suas operações, né? Então, isso são coisas que antes não se tinha tanto o hábito de fazer. Então, a pandemia, ela trouxe essa nova visão de mercado para a gente, e ela trouxe consigo a valorização dessa ferramenta de gestão de riscos que antes você não utilizava tanto, né? E é uma das ferramentas do sistema de gestão da qualidade. Excelente. E, com consequência, aumento da produtividade. Com certeza. Com certeza. Se eu vou checando todos os meus processos, afinando os processos, consequentemente, eu tenho uma perda maior, eu vou passar a ter uma perda menor e vou aumentar minha produtividade de acordo com a gestão. Sim. É fantástico, excelente. Agora, imagina uma associação, uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos. Considerando todas as normas, né? Que normas nós poderíamos aplicar nessa empresa jurídica sem fins lucrativos? Existe alguma norma específica? Para empresas sem fins lucrativos, eu sei que existem normas para a gestão pública, tá? Aliás, estavam em processo de formalização. Eu não sei dizer se tem alguma específica para empresas sem fins lucrativos, mas o que eu posso dizer é que a 9001 ela é aplicável a qualquer tipo de negócio. Então, a primeira que eu optaria por implantar seria um sistema de gestão baseado na ISO 9001. Ótimo, excelente. Nossa, isso não foi palestra, foi uma aula. Ai, que bom. Foi uma aula aqui. Olha, fantástico. As empresas, se não se adequarem à nova tecnologia, tudo que vem no mercado, com certeza está fadada a dar insucesso. Porque muitas coisas, a inovação bate à nossa porta dia a dia. E, aliado a essa inovação, nós temos que aplicar as ferramentas que temos hoje, que foram desenvolvidas, estudadas por profissionais qualificados, que trabalham, que têm a consciência e têm o conhecimento disso, né? Então, é fantástico, muito bom mesmo. Ari, tem alguma pergunta que veio do YouTube? Não, Gilmar, somente os agradecimentos só. Então, tá bom. Eu também agradeço, olha, muito obrigado pela aula, não é palestra, é uma aula, né? E convido a voltar novamente a nos brindar com essas excelentes palestras, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. E agora, nós vamos ficar com o convite institucional do CREA São Paulo para sabermos mais sobre o que o CREA faz e a função do Conselho de Classe, né? Associações e o sindicato. Mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos vocês que participaram conosco.
Eu que agradeço. Boa noite a todos. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais.
É graças ao conselho de classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.